Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Nosso assunto hoje vai ser sobre medição angular. Se você quer ficar por dentro desse assunto, fique conosco aqui no canal, beleza? Então vamos para a nossa videoaula. Então vamos dar início à nossa videoaula. Eu tenho aqui um goniômetro, tá? Já vou utilizar essa imagem. Você vê aqui que ela tem aqui número crescente da esquerda para a direita, certo? No sentido horário. E tenho também uma escala, mesma coisa, só que anti-horário. Primeiramente, o que é o goniômetro? Ele é um instrumento de medição ou de verificação de medidas angulares. O goniômetro simples, também conhecido como transferidor de grau, que eu vou mostrar para vocês, tá? Que conhecemos lá na escola, que era o transferidor de grau. Na indústria, falamos transferidor de grau, no caso industrial, ou simplesmente goniômetro simples, tá? Eles servem para medidas angulares que não necessitam de extremo rigor. Sua menor divisão é 1 grau. Quando ele fala aqui, medidas angulares, ou seja, você tem uma reta, certo? Quando você tem uma outra reta e essa abertura vai se abrindo, essa abertura aqui denominamos ela ângulos, tá? Se ela estiver totalmente reta, imagine que aqui é o ponto central, tá? Se você pegar essa reta aqui e vir abrindo a total, como se tivesse feito isso aqui, pegado ela, abrido ela toda, ela estava fechada, você abriu ela toda. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo total de 180 graus, certo? Se ela desse uma volta completa, eu teria aí uma circunferência que tem um ângulo de 360 graus, tá? Então, ó, quando eu tenho abertura de duas retas, certo? Essa abertura, eu tenho aqui o que denominamos de ângulos, ok? Continuando nesse mesmo pensamento que eu falei, ó, ângulo é uma figura plana formada por duas semirretas de mesma origem. Então, tem origem, eu tenho duas aberturas, essa medida aqui eu meço ela ângulo. Lembrando que a unidade de medir ângulo é o grau. Então, se eu quero medir isso aqui, vamos dizer que de 30 graus, é o 30, e essa, vamos dizer assim, essa bolinha do lado. Então, essa abertura aqui, ela tem 30 graus. E aí, se eu tenho uma abertura que ela fica uma na horizontal e outra na vertical perpendicular, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Então, ela vai vir contando desde o zero até chegar na vertical certinho, um ângulo de 90 graus, que denominamos o ângulo reto. Se ele estiver fechando, né? Imagine que essa seta andou para cá e ele veio fechando. Eu tenho um ângulo menor que 90 graus, que denominamos ângulo agudo. Se ele estiver acima de 90 graus, eu tenho um ângulo obtuso. Tá? E se ele estiver totalmente reto, conforme eu falei, eu tenho um ângulo raso. Tá? Então ela saiu daqui a setinha, veio abrindo, até ficar na horizontal, tem esse ângulo total aqui de 180 graus. Se ele desse uma volta completa, 360. Então, em cima disso aí, que o nosso instrumento, o goniômetro simples, faz a sua leitura. Então, voltando aqui, eu tenho aqui um goniômetro, tá? Ele tem um parafusozinho de articulação, ele tem a sua escala graduada em graus, e aqui é o corpo total dele e a lâmina. Conforme vai abrindo aqui a contagem, ela vai definindo qual o ângulo que está aqui, tá? Aqui eu tenho um ângulo mais fechado, então eu tenho um ângulo menor que 90 graus. Tem um outro exemplo aqui, aqui o goniômetro já ultrapassou 90 graus, então tem um ângulo maior que 90 graus. Se ele tivesse aqui assim, ó,
aqui assim, por exemplo, eu teria um ângulo 90 graus. Ele abriu um pouco mais. Então, nisso que ele abriu, eu tenho aqui um ângulo de 115 graus. Então, ó, o corpo total, a escala graduada em graus e parafuso de articulação e a lâmina que vai fazer a sua leitura. E aqui, algumas aplicações do goniômetro. Está medindo um ângulo aqui dessa peça, no caso maior que 90 graus. Aqui já está medindo essa angulação dessa outra peça. Ele está fechando, então, aqui, com certeza, uma leitura menor que 90 graus. Aqui eu estou medindo uma abertura do ângulo da broca. Na verdade, está maior que 90 graus. Geralmente as brocas ela vem com 118 graus. Aqui uma outra aplicação medindo um ângulo menor que 90 graus. E aqui essa abertura maior que 90 graus. Vou mostrar agora para vocês o meu goniômetro aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu tenho aqui um goniômetro, conforme eu mostrei para vocês. Ó. Ele tem aqui a escalinha dele. De cima vai de 0 até 180 graus. Eu medindo no sentido horário. Ó, escala de cima. Se eu fechar o goniômetro aqui e for abrir nesse sentido, eu vou contar o inverso. Eu vou na escala de baixo. Ó. Ela também vai completar do outro lado 180 graus. Tá? Então, essa é a primeira coisa a ter definida. Aqui, conforme mostrei ali, o corpo, a lâmina e o parafuso de fixação. Medir um ângulo e está travado. Uma das primeiras informações que você deve ter com o goniômetro, se você, por exemplo, for comprar, fechou ele, ó, todo. Ó, faceou a lâmina certinha. Se for preciso, você põe até em cima de alguma superfície. Confira se o tracinho aqui, ó, da lâmina está certinho batendo com o zero da escala, tá? Os dois lados, ó. Você pode vir a comprar um goniômetro, ele está dando diferença, ó. Você vê o meu aqui, já serve como exemplo. Não sei se você está dando para ver. Deixa eu focar melhor. O tracinho não está batendo 100% no 180 graus. Ou seja, eu tenho uma diferença aqui, ó. Está faceando e ele não está zerado. Vamos ver o outro lado de novo? Dá para vocês verem aqui, ó, que ele não está zerando 100%, tá? Então, bastante cuidado quando você for adquirir um goniômetro, para que você não tenha esse tipo de problema, tá bom? Mas vamos lá. Como que eu faço para fazer a minha leitura? Então, ó, fechei o goniômetro, tá zero. E ele vem contando, vou ir na escala de, vou inverter, vou vir do lado de cá, ó. Imagino que ele zerou. Eu vou vir abrindo ele, ó, 1 grau, 2 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, tá? Muita gente tem dúvida disso. Se ele está vindo contando essa abertura aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo, na verdade, ele está do lado de cá, ó, tá? E não esse ângulo aqui, tá? Por exemplo, vou colocar de novo aqui no 60, ó. Tá o 60. O que tiver aqui, ó, ele está do lado de cá. Então, se você colocou uma peça do lado de cá, tá? Você vai contar na escala de cima. Ele veio abrindo e parou no 60. Então, aqui tem 60 graus. O 120 seria a escala de baixo. Seria o que está aqui, ó. Ele está aqui. Então, é o ângulo complementar, tá? É a sobra que falta para completar 180 graus, para você não fazer confusão. Se eu tiver que medir um ângulo, por exemplo, dessa caneta aqui, ó, vamos dizer que aqui eu medisse o ângulo dela, tá? Ele parou ali no 40. Então, eu sei que aqui é 40. Aqui, por exemplo, é esse de baixo que está aqui, ó. 140, está aqui. Então, só se lembrar, se você também colocar o goniômetro no 90, ó, quando eu coloco qualquer peça do lado de cá e ele vem fechando, ó, se ele está fechando,
eu estou diminuindo. Então, eu não vou na escala somando 90 a 100. Eu venho na de 90, 80, 70. Vamos dizer que eu parasse aqui, ó. Então, a peça que eu coloquei aqui, na verdade, ela tem 60 graus, que é a contagem, como se você tivesse lido aqui, ó. 60 graus. Então, aqui tem 60. O lado de cá é o ângulo complementar que falta, que seria 120 graus. Só lembrando que o que tiver aqui, a leitura está na parte oposta. E essa leitura que tiver aqui, ela está aqui. Vou dar alguns exemplos para vocês. Imagine que você queira medir o ângulo dessa lâmina. Então, ó, primeiro exemplo, ó, coloquei aqui, vou colocar aqui no 90. Ó, 90. O ângulo vai vir fechando, ó. Só que ele está indo para a direita, não tem problema. Se ele está fechando, está diminuindo, eu vou vir na escalinha de baixo, ó. Ó. Tem que encostar as duas faces bem encostadinhas na peça, ó. Fechar certinho, ó. Fechou. Então ele parou aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, esse ângulo ele está aqui, ó. Então você vem aqui, ó, 10, 20, 40, 45 graus. Porque aqui é a parte menor. E não 135. O 135 está aqui, ó, no complemento para chegar a 180 graus. Vou colocar mais aqui, ó. Tá? Então, ó, esse ângulo que está aqui, na verdade, é esse ângulo aqui, ó. Se está menor que 90 graus, você pode contar subindo, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 45 graus. Ou se você viesse descontando do 90. Então, esse é um exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos dizer que você queira medir esse ângulo aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, esse ângulo aqui, na verdade, está maior do que 90 graus. 90 graus é aqui, ó. Ó. Então, só de você saber que a hora que você vai puxando que está crescendo, ó, eu não vou vir na escala de cima de 80, eu vou vir na escala de baixo, 100. Ó, deixa eu tentar segurar melhor aqui, ó. 110. Andar mais um pouquinho. 120, está passando 120 embaixo, ó. Porque ele está maior que 90 graus, até chegar e parou aqui, ó. Pegar a caneta. 90, 100, 110, 120, 130, 135 graus. E não 45 subindo, tá? Porque esse ângulo aqui, ó, que você encaixou a peça, ele está do lado de cá. Sempre está à frente. Se fosse uma peça aqui, estaria desse lado oposto. Como ele está aqui, então essa peça aqui. Então, se ele cresceu, ele veio na escala de baixo. Deixa eu colocar melhor aqui para vocês verem. 50, 60, 90, 100, 110, 120, 130, 135 graus. Beleza? Vou medir uma outra aqui, o outro lado. Ó, tem um outro lado aqui, tá? Só de você já olhar aqui esse ângulo, ó, já dá para você ver que esse ângulo é menor que 90 graus. Ele está fechando, deixa eu colocar o posto aqui, ele está fechando. Então, se você colocar aqui, ó, o gonômetro está aqui, ó, 90. 90. Esse ângulo aqui está maior ou menor que 90 graus? Ele está menor, porque vai vir fechando, ó. Não importa, se ele está fechando, eu não vou para 110, eu vou na escala de baixo, que está diminuindo, ó. 70 e parou no 60, certo? Então, 60. Por quê? Ó, porque esse ângulo aqui está do lado de cá, ó. Então, com certeza, na escala menor. Por quê? Esse ângulo aqui, ele não é maior que 90 graus, ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, jamais ele pode ser 120 graus. O 120 graus está do lado complementar do ângulo de 180, que está do lado de cá. A minha peça está nesse lado aqui, no caso 120. Tá? No caso, as nossas leituras estão dando inteira, mas vamos dizer que desse uma leitura aqui, ó. Vamos dizer que desse essa leitura. Então, para você não se perder, eu sei que aqui é menor que 90 graus. Então, eu venho daqui para lá, ó. 50, 55, 56, 57.
Então, eu tenho aí um ângulo de 57 graus. Vamos medir agora esse outro lado. Então, ó, esse ângulo aqui já dá para ver que ele é maior que 90 graus, certo? Então, se ele é maior que 90 graus, imagine que você colocasse o seu goniômetro reto aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó. Ele ia vir contando a escala de dentro, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Ainda não chegou ali, ó, 90. 100, 110, 120, certo? Então, o meu ângulo aqui é 120 graus. Eu gosto muito, em vez de fazer toda essa contagem, porque eu sei que aqui, esse ângulo está do lado de cá. Eu gosto muito de colocar no 90, e aí eu tomo a decisão, ele vai vir abrindo ou fechando. No caso aqui, ó, eu posso colocar no 90, e aí você vai ver aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, está maior que 90 graus. Então, na verdade, ele está crescendo. Se ele está crescendo, ele está vindo na escala de baixo. 100, 110, 120 graus. O ângulo que tiver desse lado, a leitura está sempre de frente. Então, seria esse ângulo todo aqui. Se esse ângulo todo, eu vou começar na escala de baixo. 90, 100, 110, 120. Então, aqui eu tenho 120 graus e não 60. O 60 está do lado de cá. O que estiver aqui, está desse lado aqui. Tá bom? Agora, vamos medir o ângulo dessas peças. Por exemplo, aqui, encosta uma face aqui, fechou. Esse não tem erro. Se você olhar aqui, ó, vou arredondar que esteja 90 graus. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Automaticamente, esse outro lado aqui também tem 90 graus. Dos dois lados, ó. Tá? Agora, essa peça aqui, eu já até coloquei o valor, mas ó, imagina você colocou aqui o 90 e você vê que vai fechar o meu goniômetro. Se ele vai fechar, eu vou vir diminuindo. Tem 90, caiu aqui para o 80, para o 70 e por último, ele parou aqui, ó, certinho nos 60 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 60 graus, e não 120, porque a minha medida aqui, ó, ela está do lado de cá, ó. Então, ele veio contando, subindo até parar no 60. Esse 120, ele está aqui, ó. Tá? Só para você analisar, quando você fechou o goniômetro aqui, ó, você veio abrindo, ele vem contando a escala de cima, 0, ó, 10, 20, 30, e vem abrindo, ó, o ângulo abrindo aqui embaixo, até parar no 60. Que foi o que a gente achou aqui, tá? Então, 60 graus. Vamos medir esse ângulo aqui. Então, ó, ele tá aqui, ó, 90, ó. Eu vou o quê? Abrir. Se eu vou abrir, ele vai crescer de 90. Então, é 90, 100. Então, eu vou na escala de cima. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ele vai vir aqui, ó. 120, eu estou na escala de baixo, porque ele está crescendo, ó. Até parar certinho aqui, ó. Vou arredondar, ó. Então, esse ângulo aqui, ele está maior que 90 graus. 90 seria aqui, ó. Aqui teria 90. Se ele abriu, então, na verdade, eu tenho 120 graus. Seria o meu ângulo dessa abertura aqui, ó. 120 graus. Beleza? Vou medir esse outro aqui. Então, ó, imagina que você queira medir esse ângulo aqui. Você vai fazer isso aqui, ó, por exemplo, ó, direto agora, ó. Colocava ele aqui, certo? E eu vou vir aqui, ó, encostei. Agora, todo solto. Eu vou definir esse cara aqui, tá? Então, a nossa leitura, ela está aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma escala em cima, crescente, e tem outra escala aqui, lá de cá. A minha medida do meu ângulo é aqui, não é? Eu falei que quando tiver aqui, é essa abertura aqui, ó. Ou seja, essa leitura que está valendo. Então, se eu estou medindo aqui, começando do zero,
do lado de cá, então seria aqui, ó, 0, 10, 100, 100, vou arredondar aqui, 115 graus, tá? A 115 graus. E não 65. 65 está do lado de cá. Minha peça foi encaixada aqui, então a minha leitura está crescendo desse lado, tá? Se fosse esse aqui, estaria crescendo na de baixo aqui. Então aqui, ó, eu tenho 115 graus. Vamos utilizar agora um simulador de um goniômetro simples. Estou utilizando aqui um simulador do professor Eduardo Stefanelli, lá do site www.stefanelli.eng.br. Recomendo. Hein? Então, ó, eu tenho aqui a escala em graus, ela vai de 0 a 180. Como eu posso contar daqui para lá também, vai dar 180. Os goniômetros geralmente têm duas escalas. No meu simulador aqui ele só tem uma da esquerda para a direita, mas posso ter também um da direita para a esquerda. Então, lembrando, por exemplo, vou colocar aqui 60 graus. Essa abertura aqui, tá? Ó, essa abertura, se você colocar uma pecinha aqui para medir o ângulo, essa abertura está sempre na leitura aqui, ó, tá? Então, esse ângulo dessa peça é 60 graus. Se eu tivesse colocado uma peça aqui, certo? Certo? Esse ângulo aqui não é 50 graus, tá? É o que falta para completar 180, tá bom? Então, aqui, na verdade, seria 120 graus. Então, para você não se confundir, a peça que está aqui, o ângulo dela está do lado oposto. Então, estaria aqui, ó. Minha leitura seria essa aqui, ó. Certo? Então, você pode contar ao contrário, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, essa abertura aqui, o ângulo dela é 120 graus e não 60 graus. Ou você pode também, conforme eu falei bastante, tá aqui, coloquei uma peça aqui, se ele estiver crescendo, eu vou estar falando leitura acima de 90. Então, o 80, na verdade, aqui para mim é 100 graus. Se ele vier para 70, seria 110 graus. Se viesse no 60, 120 graus, tá? Essa leitura que está aqui, ela, na verdade, ela está do lado oposto. Então, ela é só o que falta para complementar os 180 graus. Então, sempre lembrando para a gente finalizarmos, se você coloca uma peça desse lado, a sua leitura está na parte de frente. Então, se está a peça nesse lado, a minha leitura vai estar desse lado. Se eu colocar uma peça desse lado, a minha leitura vai estar do lado oposto. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, se você curtiu, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Também não se esqueça de seguir o canal lá no Instagram, @Mundo da Mecânica Industrial. Então, um abraço e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.